Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de inglês, aula de conteúdo gramatical para o 8º ano, professora Roberta Reis. Hoje nós vamos ver apenas um conteúdo gramatical, que é o que a gente vai trabalhar e estudar para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver é sobre o conteúdo gramatical would like, tá? Would like, a gente usa essa expressão para indicar um convite, uma oferta, desejos e inclinações para se fazer alguma coisa, tá? Então, por exemplo, tem uma pergunta aqui e uma resposta. Olha, would you like to correspond this mail now? Yes, I would. Então a pessoa pergunta: você gostaria de responder este e-mail agora? Sim, gostaria. Ele responde: sim, gostaria. Então, o que esse would like faz? Esse like é do verbo gostar, to like, gostar, tá bom? E o would, o que ele faz com o verbo gostar? Ele coloca uria no final do verbo gostar. Gostaria. Você gostaria, tá? Ele gostaria de ir ao cinema comigo? Nós gostaríamos, entendeu? Então ele vai colocar esse iria no final do like, que é do final do verbo gostar, tá? Então a frase vai ficar mais ou menos desse jeito. Então, a gente vai sempre usar o would like para expressar convites, ofertas, desejos, como eu falei. Vamos ver como ele vai ficar na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos ver. Então aqui, ó, forma afirmativa. Tony would like to go to the movies tonight. Então ele fala que o Tony gostaria de ir ao cinema hoje, tá? Então, beleza, would like. Forma negativa. Tony wouldn't like to go to the movies tonight. Então, o que acontece aqui? Esse would, ele é um verbo auxiliar, tá bom? Igual o do, did, ele é um verbo auxiliar, tá bom? Então, quando a gente quiser negar alguma coisa, a gente vai negar nesse verbo auxiliar, que nesse caso é o would. Então, ou eu vou colocar would not like, ou eu vou colocar na forma abreviada wouldn't like, tá bom? Então, eu quero falar que o Tony não gostaria de ir ao cinema hoje. Então, eu vou falar Tony wouldn't like to go to the movies tonight, ok? Na forma interrogativa, como eu já sei que o would, ele é um verbo auxiliar, então eu vou usar ele para fazer a pergunta. Então ele vai lá para o início da minha frase. Então vai ficar would Tony, logo depois do verbo auxiliar, sempre vem o sujeito. E aí depois eu vou incluir o like, tá? Então vai ficar would Tony like to go to the movies tonight? Então, o Tony gostaria de ir ao cinema hoje, tá bom? Would Tony like to go to the movies tonight? Ok, pessoal? Então, é bem tranquilo esse conteúdo, tá bom? Would like na forma afirmativa, o sujeito vai vir lá no início, e em seguida vai vir o would like e o restante da frase, o complemento da frase, tá bom? Na forma negativa, o sujeito também vem lá no início, aí eu vou colocar o not logo depois do would, forma abreviada wouldn't. Aí vai ficar sujeito, wouldn't like e o complemento. E na pergunta, como o would é um verbo auxiliar, eu vou usar ele para fazer a minha pergunta. Então ele vai lá para o início da pergunta e logo em seguida vem o sujeito e o like. Would Tony like to go to the movies tonight? Ok, pessoal? Bem tranquilinho. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau!